Em Mateus 21, a partir do versículo 12, temos a passagem que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Vamos ler Mateus 21, a partir do versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram: Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Esta é uma passagem bastante interessante. Em Jesus já tinha chegado a Jerusalém na sua entrada triunfal e era a chegada final a Jerusalém, onde todos os fatos da crucificação se desenrolariam. Dessa forma, Jesus não precisava mais atuar no secreto, atuar apenas com as multidões, fora da vista dos mestres da lei. Dessa vez, ele já estava atuando na frente de todos. E aí, a partir desse momento, os mestres da lei ficavam exponencialmente e explicitamente indignados com a forma com que Jesus recebia louvor. Então, ao chegar no templo, Jesus encontra aquela cena de o templo ter sido feito um campo de comércio. Era uma feira dentro do templo. Eram as bancas, as barracas com pombas, com animais que eram oferecidos em sacrifício, sendo vendidos a troco. E o que isso significa para a vida prática de uma pessoa? É uma perversão do relacionamento com Deus. Porque o que Deus quer é o nosso coração. As ofertas que fazemos a Deus são ofertas de gratidão, não ofertas obrigadas. Nós damos o dízimo não é porque é algo obrigado, nós damos o dízimo porque é um privilégio, entre outras questões. Todas as ofertas que fazemos para Deus, elas são um privilégio e elas são um subproduto de tudo que fazemos. Então, por exemplo, se eu trabalho o mês inteiro e aí eu tiro o meu salário daquele mês e desse salário eu tiro um dízimo, o dízimo não é só um valor financeiro, não é uma taxa a pagar, é um subproduto de tudo que eu fiz durante aquele mês. Por isso eu passo a ser uma oferta viva para o Senhor na minha vida. Então eu tenho que passar o meu dia sendo responsável, sendo honesto, sendo justo, sendo gracioso com as pessoas, porque aí quando eu separo o meu dízimo, é uma representação de todas as coisas boas que eu fiz durante o meu mês. Mas se eu passo o meu mês fofocando, sendo displicente no trabalho, passando a perna nas pessoas, quando eu tiro o dízimo, por mais que eu ache que é uma obrigação, é um subproduto daquele mês. Imagine o mau cheiro que teria um dízimo desse. Um subproduto de um mês sendo tão mau, tão maldoso, tão vaidoso e tão longe dos princípios do Senhor. E esse tipo de comércio dentro do templo, ele também é uma perversão, porque ele transforma em monetária a relação que se tem com o Senhor. Então as pessoas tinham que fazer as suas ofertas, ou iam de bom grado fazer ofertas ao Senhor, elas iam e trocavam por finanças. Qualquer pessoa podia separar um trocado e dizer, tá pago. É como se fosse o imposto do templo. O imposto do templo, uma coisa feia, uma coisa satânica, que perverte o principal quesito de oferta sendo entregue a Deus, que é uma oferta de amor, uma oferta de bom grado, uma oferta, é o que o nome diz, oferta, é ofertada com bom grado, com amor. E nisto se pervertia o templo. Jesus então expulsa os vendilhões do templo, e não só isso acontece, mas a passagem diz que os cegos e mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Então Jesus, na frente dos mestres da lei, já estava curando pessoas. Imagine, Jesus expulsa
os vendilhões do templo com os animais, começa a curar mancos, coxos, paralíticos, as crianças gritando, Hosana ao filho de Davi. Toda aquela cena acontecendo, os mestres da lei se deparam com aquilo, tomam um susto e ficam indignados. Vocês estão vendo o que essas crianças estão dizendo? E Jesus ainda diz: você nunca leu? Do lábio das crianças suscitaste perfeito louvor? Ou seja, elas estão falando a coisa certa, porque é louvor ao Filho de Deus. Dessa forma, era o início de todo o processo que levou Jesus até a cruz. A entrada triunfal de Jerusalém montado em um jumentinho, a questão de expulsar os vendilhões do templo, a questão de receber o louvor das crianças e aceitar. Aquilo foi deslocando algo na mentalidade e no coração dos mestres da lei, que tinham um coração de pedra. E Jesus é o Filho de Deus. E o chamado dele, expulsando os vendilhões do templo, é para que tenhamos um relacionamento puro e sincero com Deus. Reflita, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Quando você faz uma oferta, como um dízimo, por exemplo, você se sente obrigado? Você sente que é uma relação comercial que você tem com Deus? Você sente, por exemplo, que Deus te dá as coisas porque você oferta alguma coisa na igreja? Se sim, se a resposta foi sim para qualquer dessas perguntas, é sinal, sintoma que você tem uma relação com Deus de barganha. E esta não é a relação que Deus quer que tenhamos com Ele, porque nosso Deus não é de barganha, nosso Deus é de graça. A cruz, ela veio de graça. Você só precisa crer. Quando você diz, Jesus, eu creio em Ti, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, você recebe Jesus. Ele quer te conhecer. Ele bate a porta do seu coração. Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. E daí como você ousa, ou como ousam as pessoas, tornar comercial ou de barganhas esse relacionamento? Isso é um relacionamento baseado em graça e em amor. Jesus me dá saúde, me dá trabalho, me dá casa, tudo é Jesus que me dá. Mas isso não faz a minha relação com Ele ser uma relação comercial. É um privilégio eu ofertar um dízimo, eu fazer uma oferta pontual, eu ofertar na vida de um irmão para abençoar. São privilégios, porque em mim, nas obras, vão sendo manifestadas feições da minha fé. A minha fé vai se manifestando em obras. E o dízimo, as ofertas, é uma forma dessa fé se manifestar. Então tome isso como reflexão e pense como tem sido o seu relacionamento com Deus. Ele tem sido como barganha? Deus, me dá isso que eu te dou isso. Me dá isso que eu dizimo. Me dá isso que eu vou fazer tal coisa. Isso é barganha. Deus, muito obrigado, eu recebo da tua graça e te oferto com tudo que eu tenho. Isso é graça. Então existe uma diferença clara entre barganha e graça. E cabe a você escolher o melhor caminho. Escolha hoje o caminho da graça. Tente se aproximar de Deus. Ore mais, jejue mais. Se apegue mais com Ele. O que Ele quer é um relacionamento contigo, não é barganha. E a gente, quando tem um relacionamento íntimo com uma pessoa, a gente não fica barganhando com ela. A gente barganha com estranhos. Com íntimos, não. Com íntimos, a gente abre a nossa intimidade. A gente faz sala, faz bolo com cafezinho. Esse é o íntimo, é juntar a comunidade para falar de Jesus. É orar para Deus no nosso secreto, confiando nele. É agradecendo independente das circunstâncias. Esse é o íntimo. E esse é o convite de Jesus. Que sejamos íntimos dele. Então seja íntimo de Jesus, busque ele com todo o seu coração e com certeza ele responderá às suas preces.